Oi, oi, gente. Oi! Oi, gente. Oi. Vocês ficaram sabendo lá do bafafá que tá rolando lá na China? Nossa, não. Sobre o quê? Ah, é sobre a política do Covid zero. Nossa, eu já ouvi alguma coisa sobre isso, mas eu não faço a mínima ideia do que seja. Exatamente. Basicamente, vários protestos estão acontecendo na China por causa das rígidas medidas de isolamento e lockdowns impostos pelo governo com a política do Covid zero. E assim, muitos manifestantes exigem que as regras sejam relaxadas, apesar do aumento de casos no país. Mas assim, gente, vocês sabem quais são essas regras? Então, a China tem um dos protocolos mais rigorosos de combate à Covid que tem no mundo. E as medidas são tipo, as autoridades lá, né, elas têm que impor lockdown, que são muito rígidos mesmo quando alguns casos de Covid sejam encontrados. Mesmo que um ou outro, né, no caso. E daí eles têm que testar toda a população onde esses casos foram relatados. E as que tiverem Covid, elas são isoladas em casa ou são colocadas em quarentena. Nossa, é muito complicado isso. Eu tava pesquisando aqui e achei um negócio falando sobre as vacinas. O que você achou? Então, apenas cerca de metade das pessoas na China com 80 anos ou mais receberam suas primeiras vacinas. Menos de 60% das pessoas com idade entre 60 e 69 anos estão totalmente vacinadas. E os idosos correm mais risco e o governo tem incentivado essa população a se vacinar. E ainda não está clara qual é a eficácia contra a variante Omicron das principais vacinas usadas na China. Eu li sobre isso também. E tem mais. Eu vi que os países ocidentais ofereceram à China vacinas mais eficazes. Só que a China se recusou a usar essas vacinas, né, de uma forma mais ampla. E além disso, o governo não deu nenhuma explicação oficial. Só que, tipo assim, as pessoas acham que o governo da China tem medo de admitir que falhou em desenvolver umas vacinas mais adequadas contra o Omicron por conta própria. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela recomendou que a China mude seu método de lidar com a Covid. Só que aí o presidente chinês, o Xi Jinping, ele disse que a política de Covid zero é científica e eficaz. O que a gente pode ver claramente na prática é que não é bem assim, né? Sim, e também tem toda a situação que a Covid-0 prejudica a economia do país, né? Obviamente, os rígidos lockdowns da política que tem o Covid zero foi um golpe muito duro para a economia chinesa e os efeitos eles são cada vez mais evidentes. A taxa de desemprego entre os jovens, né, tipo da nossa idade, ficou entre 20%. Caso onde um prédio pegou fogo, mas as pessoas que estavam dentro não conseguiram sair porque as portas estavam bloqueadas por causa do Covid. Isso gerou uma enorme manifestação e com razão, né? Eu vi isso na TV. Muitas pessoas que estavam fartas dos confinamentos, tipo centenas mesmo, realizaram protestos sem precedentes em alguns dias que foram desencadeados por um incêndio que matou 10 pessoas em um prédio residencial. Muitos manifestantes atribuíram as mortes ao fato de que as portas do edifício estavam bloqueadas para evitar o contágio pelo vírus, e foi algo que as autoridades negaram. E muita gente, tipo, um grupo de jovens, né, nas ruas de Xangai, gritavam assim: não queremos testes de Covid, queremos liberdade. E isso foi algo assim inédito, ainda mais num país asiático. Quanta coisa, né? Ainda bem que isso chegou ao fim. Imagina quantas pessoas não aguentavam mais isso lá. Bem, no final das contas, depois de 3 anos de restrições sufocantes por causa do coronavírus e do isolamento autoimposto em relação ao resto do mundo, a vida na China finalmente conseguiu voltar ao normal, entre. Sim, sim, gente, eu sei que o papo tá legal, mas agora eu realmente preciso ir. Mais tarde a gente fala sobre isso. Bom, exatamente, eu também tenho que ir. Tchau pra vocês. Tchau.